compartilhar com os irmãos, então, nós temos um texto bíblico, está indicado, livro, ou carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 11 e 12, são 2 versículos que estaremos lendo para a nossa reflexão nesta manhã. Eu vou ler o versículo número 11, a igreja lerá o versículo número 12. Nos diz assim o texto bíblico: olha, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais podem remover pecados. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer o único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. O pedido da leitura na minha versão diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra, significa a mão direita de Deus. Queremos pensar nesta manhã no sacrifício de Jesus por nós. Nós te louvamos mais uma vez, Deus, nosso Pai, pelo teu grande amor por cada um de nós que aqui estamos, pelo teu grande amor por toda a humanidade, demonstrado de forma visível, cabal, palpável, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Queremos te agradecer porque este sacrifício único a Deus, perfeito, foi capaz de livrar as nossas vidas da perdição eterna. Queremos te agradecer porque as palavras a Deus jamais alcançarão a profundidade, a grandeza e tamanho amor, mas te louvamos pelo teu sentido em nossas vidas, no dia a dia. Te louvamos e engrandecemos o teu nome por isso. Que sejamos esses teus agentes, então, de propagação, Senhor, desta bênção, desta vitória alcançada na cruz do Calvário. Muito obrigado por tudo que nos tem oferecido, através do teu Filho Jesus, em nome de quem oramos. Amém. O sacrifício de Jesus Cristo por nós foi um sacrifício único, um sacrifício inominável, um sacrifício definitivo e um sacrifício em que sua maior expressão está envolta exatamente no amor, na misericórdia, na bondade de Deus pelo ser humano. Parar um pouquinho e pensar nessas coisas é pensar numa coisa que eu tenho dito muitas vezes. Nós temos um grande valor para Deus. É muito comum para o ser humano colocar algumas situações em relação aos seus relacionamentos com o ser humano, e nem sempre nós conseguimos valorizar o ser humano assim como Deus nos valoriza. Muitas vezes o ser humano, pelas circunstâncias da vida, é levado a pensar que a sua vida não faz diferença, que ele não tem grande importância, talvez lá no grupo social, quando ele participa, talvez na sua família, talvez na igreja onde ele serve o Senhor. Às vezes vem este pensamento de nos autolimitarmos da importância que nós mesmos nos damos ou que alguém nos dá. Mas quando olhamos para Deus, vemos a importância que nós temos para Ele, a ponto de sacrificar o seu próprio Filho por nós. Esses elementos eles não podem ser dissociados quando nós celebramos a ceia do Senhor. É muito comum, quando celebramos a ceia, alguém se sentir-se aterrorizado, perturbado, incomodado numa sufocante dúvida que vem da pergunta: devo participar ou não da ceia do Senhor? Fazemos essa pergunta a nós mesmos. Esta pergunta é uma pergunta introspectiva, ou seja, nos leva a olhar para dentro e para pensar. Gera em outros uma interrogação: qual a razão do medo? Qual a razão da dúvida que eu tenho para participar ou não da ceia do Senhor? Algumas circunstâncias podem ser levantadas na mente. Pode ser um pecado oculto, um sentimento de culpa, pode ser uma autocondenação
condenação ou alguma ação cometida que desagrada a Deus e não faz jus ao sacrifício de Jesus por nós. O que fazer então diante dessas circunstâncias? 3 coisas apenas. E 3 coisas que nós fizemos, 3 coisas que nós fazemos, e 3 coisas que nós precisamos em muitos momentos da nossa vida rever, repensar e executar. Quem sabe no nosso dia a dia. Arrepender-se, confessar o pecado e ter confiança no perdão divino. Essas 3 coisas elas estão diretamente ligadas ao nosso entendimento da graça, da misericórdia de Deus e nas saídas que Deus proporcionou para que todo ser humano pudesse alcançar a sua graça, o seu perdão, a sua bondade. A primeira delas, então, é arrepender-se. A graça de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, chama-nos ao arrependimento. E arrependimento é algo tremendamente importante e significativo na vida de todos nós. Nós lembramos um texto muito importante que fala sobre isso, que é o capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 38, quando Pedro pregava ali no sermão no dia de Pentecostes, e Pedro disse assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha o que Pedro disse: arrependam-se. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender. Quando nos arrependemos, nós temos o entendimento de que a graça de Deus ela nos alcança. E o arrependimento nos coloca diante de Deus em condições de sermos perdoados pelos nossos pecados. Arrependimento, na língua grega, usa a palavra metanoia, que significa exatamente uma mudança de mente para uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, ou seja, profunda. Uma mudança de 180 graus. É como alguém que vai caminhando naquela direção, de repente volta, e busca um outro caminho, uma outra solução. Refere-se então a esta mudança que leva a pessoa a voltar-se do pecado para Deus. Essa mudança envolve muito mais do que temer as consequências do juízo divino. Muita gente que às vezes, diante de uma circunstância que erro, na verdade não se arrepende, mas ela tem medo do castigo. Às vezes é muito comum nós observarmos as crianças, quando elas cometem algumas coisas de errado, elas têm medo do castigo que virá do papai ou da mamãe. Isso em bons tempos, pelo menos. Hoje as crianças não têm medo disso, os pais é que têm medo daquilo que as crianças podem fazer para justificar os seus erros. As coisas estão se invertendo cada dia mais neste contexto. Mas o arrependimento genuíno é aquele que sabe que o pecado nos afasta de Deus, sabe que o pecado faz mal à nossa alma, sabe que o pecado faz mal ao nosso corpo e ele precisa ser abandonado. Foi para isso que Jesus Cristo se sacrificou por nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para a realidade que pode nos trazer a liberdade, a vitória, a superação sobre a vida do pecado. Mas para isso é preciso se arrepender. Nós estamos vivendo um mundo em que muita gente não está preocupada com arrependimento. O arrependimento é fundamental na vida de todos nós. Sem ele, não podemos alcançar a graça, não podemos alcançar o perdão de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz, ele chama-nos ao arrependimento. Ali ele se colocou em nosso lugar. Ali ele se deu. Ali ele demonstrou o seu amor. E ali ele mostrou que o ser humano, perdido, distanciado totalmente das coisas espirituais, pode retomar a sua caminhada, a sua
sua vida, despojado do pecado que o dominava e que oprimia. Pedro então exortou ali os seus ouvintes a se arrependerem. Caso contrário, eles não experimentariam a verdadeira conversão. O arrependimento é tão significativo. Nós observamos o personagem que veio antes de Jesus, João o Batista, e ele começou pregando quando veio do deserto, e a mensagem de João era: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. O discurso mais duro em determinado momento, João chama aquele povo sem arrependimento de raça de víboras. Arrependei-vos, para que vocês não sejam atingidos pela condenação de Deus. Jesus, quando começa seu ministério também, está registrado em Mateus 4,17, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos. E Pedro, lá mais adiante, no texto que nós lemos do Pentecostes, traz a mesma mensagem: arrependimento. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, temos situações das quais nós precisamos nos arrepender. Somos pecadores arrependidos, lavados, salvos, remidos pelo sangue de Cristo, mas isso não nos isenta do pecado. Todas as vezes, então, ou mais vezes, em que pecamos, precisamos recorrer ao arrependimento. Não é simplesmente o remorso. O remorso é o sentimento de que você fez algo errado e você se entristece por causa daquilo. Mas o arrependimento é aquilo que te leva a entender que você fez algo errado, que você se arrepende daquilo e que você vai mudar de vida e seguir uma outra direção. É isso que quer dizer metanoia. É uma mudança, uma transformação que nos leva a seguir em uma outra direção. Mas o sacrifício de Jesus por nós nos leva a uma segunda coisa. Ele nos concita a confissão dos pecados. Quando nós conversamos com Deus, nós nossas orações pessoais, bastante íntimas, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, mas precisamos dizer ao Senhor quais são esses pecados. Abrimos ali o nosso coração para o Senhor. E João diz que isso é uma coisa tremendamente significativa na nossa vida. Mas João 9, primeira carta de João 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, isso é, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A condição sine qua non para o perdão é a confissão. Arrependimento, confissão dos pecados ao Senhor para receber esta graça maravilhosa. E a confissão de pecados, ela continua sendo uma indicação de salvação genuína. Eu acredito que aquilo que Jesus nos ensinou para fazermos diariamente, entrarmos lá no nosso quarto, no nosso aposento particular, conversarmos com o Senhor, colocar diante dele o nosso coração, a nossa vida, e ele ali está nos ouvindo, está reconhecendo, está percebendo tudo aquilo que a nossa alma quer dizer, tudo aquilo que a nossa vida está demonstrando, e aí naquele momento tão íntimo, o Senhor, que conhece os nossos pecados, conhece o nosso arrependimento, conhece a nossa confissão, conhece a nossa vida, vai então nos perdoar. Olhamos para o sacrifício de Jesus, nós olhamos para a importância de confessarmos a Ele os nossos pecados. Às vezes precisamos fazer isso diariamente, ao longo do dia, pecando voluntariamente ou não, nós podemos conversar com Deus e dizer: Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe. Eu confesso ao Senhor o erro, eu confesso aquilo que pensei, eu confesso aquilo que fiz, eu confesso aquilo que deixei de fazer, eu confesso aquela humilhação diante daquela pessoa para a qual eu não fui o
servo ou a serva do Senhor queria que eu fosse. A confissão dos pecados ao Senhor é fundamental para que nós possamos ser purificados pela graça de Deus. O salmista, no Salmo 32, versículos de 3 até o versículo 5, entendia a importância da confissão, sem a qual não poderia haver perdão para os seus pecados. Ele diz então lá no Salmo 32, versículos de 3, assim, se expressando da seguinte forma, diz assim, vamos ler juntos? Enquanto eu trabalhei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando com a seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmista mostrava de forma muito clara que o nosso corpo sente, a nossa alma sente, a nossa condição psicológica sente diante do pecado. Não é à toa, os consultórios hoje estão cheios. Os psiquiatras, os psicanalistas, os psicólogos têm um trabalho sem fim. Porque muitas pessoas estão carregando em suas vidas situações que se originam no pecado. E o problema, muitas vezes, não será resolvido com aquele profissional, por mais competente, capacitado que ele seja. O problema do pecado só pode ser resolvido com Deus. É o pedido de perdão, é o arrependimento, é a confissão que tira da alma o peso que a alma não pode e não quer carregar. Por isso o salmista diz, enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos, meu corpo definhava de tanto gemer. Doía na alma, doía na mente, doía no coração, doía em todas as circunstâncias da vida, e o entendimento dele era, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, nós olhamos para a realidade que ele ali carregou as nossas culpas, carregou os nossos pecados e continua, com o texto que lemos, sendo o sumo sacerdote de Deus, pronto a nos ouvir, pronto a nos abençoar, pronto a nos perdoar. O termo confessar significa dizer o mesmo que Deus diz acerca do pecado. O que é que Deus diz acerca do pecado? O pecado é pecado. Não adianta tentá-lo, não adianta tentar modificá-lo, não adianta tentar justificá-lo, não adianta fazer nada. Eu costumo pensar um exemplo, muito claro, que diz assim, não adianta você pentear o leão para dizer que é um gato siamês. O leão continua sendo leão. E o pecado continua sendo pecado. Não existe aquilo que era pecado lá nos tempos apostólicos e que hoje não é mais, porque os tempos mudaram, a situação mudou. Não, o ser humano é o ser humano mesmo, pecador, voltado para as coisas ruins, independentes da graça e do perdão de Deus para a sua vida. Lembrar do sacrifício de Jesus é reconhecer a perspectiva divina sobre o pecado. A confissão de pecados é uma característica dos cristãos genuínos, e Deus sempre limpa aqueles que confessam os seus pecados. Como é bom estarmos mais leves diante de Deus, reconhecendo que nós não somos pecadeiros, nós estamos carregados de pecados todos os dias, mas todos os dias nós precisamos olhar para a nossa vida e tirar aqueles resquícios
de pecados que cometemos para estar diante de Deus, confessantes e ao mesmo tempo agradecidos pelo sacrifício que Ele fez por nós. João diz na sua primeira carta que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido não vive na prática do pecado. Mas diz que aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, nos purifica, nos renova e nos dá forças para continuar a nossa jornada. Portanto, arrependimento, portanto, confissão de pecados, são duas formas de nós olharmos para o sacrifício de Jesus por nós e reconhecermos um momento de adoração, de gratidão ao Senhor, quando celebramos a ceia do Senhor. É preciso confessar. A terceira coisa que está inserida dentro do contexto, quando olhamos para o sacrifício de Jesus por nós, é que conclama-nos a confiar no perdão divino. Salomão, quando escreve lá em Provérbios 28:13, ele diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. Vamos ler o texto? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Significa encontra o perdão de Deus, encontra a graça de Deus, encontra a bondade de Deus. O pecado ele não deve ser encoberto, mas sim confessado. Confessado ao Senhor, aquele que é capaz de perdoar pecados. Mas obviamente quando olhamos a história da humanidade e das suas religiões, nós vemos que às vezes algumas coisas são inseridas no ser humano, quando ele faz uma confissão, é induzido a fazer uma confissão auricular a um outro ser humano, e aquele ser humano se coloca na condição de alguém que pode perdoar os pecados e diz que aquele ser humano precisa fazer isto, aquilo. Tantas vezes ele está livre dos seus pecados. A Bíblia diz que só o Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz, aliado com o Pai e com o Espírito Santo, pode perdoar os nossos pecados. Portanto, é só Ele que nós devemos confessar os nossos pecados, porque só Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. E Salomão diz isso, nós não devemos esconder, ao contrário, devemos confessar para que possamos alcançar a bondade e a misericórdia de Deus. Mas João, com a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele coloca esta condição do ser humano, coloca a condição do pecado e coloca a condição de Deus. João mostra que entre esse ser humano, entre essa lacuna entre ele e Deus, que existe o pecado, existe diante de Deus um intercessor, um advogado que é Jesus Cristo. Ele diz exatamente assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Parar para pensar isso é algo muito profundo, porque significa que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, ele está ligado tão diretamente ao seu amor por nós, que Jesus Cristo, depois de cumprir a sua missão, ele se coloca então ao lado do Pai para nos defender. Que melhor advogado poderíamos ter para nos defender diante do Pai do que Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus? Esse entendimento que João tinha nos leva a pensar isso. Se nós pecarmos, ou seja, a exceção, nós temos um intercessor no lugar diante do Pai de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus, portanto, ele passa na nossa vida por esse processo que deve partir do ser humano, o arrependimento, a confissão
dos pecados e o entendimento de que essas duas ações nos levam então a usufruir da graça, da bondade, do perdão, da misericórdia de Deus. Embora deva continuamente reconhecer e confessar os seus pecados, o cristão não é impotente contra o pecado. Cumprir o dever da confissão não dá licença para pecar. Saber que você pode confessar não é licença para você pecar. Pelo contrário, é para estar atento. O pecado pode e deve ser vencido pelo poder do Espírito Santo em nós habita. Por isso, o entendimento de Jó está bastante claro. Filhinhos, eu vos digo isso para que vocês fiquem atentos, para que vocês não peguem, mas se alguém pecar, reconheça que nós estamos diante do Pai, um advogado de Jesus Cristo. Portanto, não permitam, nos diz o texto de Paulo, Romanos capítulo 6, versículos 12 a 14, Paulo fala sobre o pecado, sobre a misericórdia, sobre a graça de Deus de uma forma muito profunda. Ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olhar para o sacrifício de Jesus e olhar para a graça de Jesus por nós. É olhar para a realidade do caminho que seguimos e a realidade do caminho que agora estamos seguindo. É uma vida de permissão, é uma vida de distanciamento de Deus, é uma vida sem esperança, e mudamos agora para uma vida onde somos conduzidos pelo Espírito de Deus, onde somos conscientizados de que o pecado nos afasta de Deus, onde temos entendimento de que podemos e precisamos nos arrepender, onde entendemos que precisamos confessar os nossos pecados, entender que essa nossa confissão de coração sincero abre as portas para recebermos o perdão e a misericórdia e a graça de Deus. Isso é para todas as pessoas. Por isso, cumpre-nos essa missão de sermos esses agentes conscientes desta graça, de colocar para as pessoas que não têm esperança de que eles podem ir até Jesus, e que em Jesus eles podem ter todas as dúvidas retiradas, que em Jesus eles podem ter as suas vidas mudadas, transformadas. Por isso ele se sacrificou por nós. Mas falando ainda aos Romanos, lá no capítulo 8, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz: portanto, vamos ler juntos, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito quiserem morrer os atos do corpo, viverão. Carne e Espírito estão presentes no mesmo corpo. Somos os responsáveis por quem vamos alimentar. Somos responsáveis por quem vamos fazer prevalecer nas nossas vidas. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus, nós podemos encontrar esta realidade. Depois da cruz, depois da cruz, a história do pecador se transformou, se tornou outra realidade. Mas essa palavra que nós lemos no texto anterior, advogado, o texto de João, que nos defende diante do Senhor, ela é traduzida por consolador. Literalmente é aquele que é chamado de, talvez um conceito moderno do termo advogado de defesa.
Então Jesus cumpre hoje o papel diante do Pai do nosso advogado de defesa. Embora o tempo todo Satanás processe os cristãos diante do Pai por causa do pecado. E aí está a profundidade, né, do entendimento do pecado. Não é simplesmente algo que eu fiz que desagradou a Deus e ficou solto do ar, não. Nós temos um inimigo que pega aquele nosso erro e diz diante do Pai: olha lá o teu servo, olha lá a tua serva, que nos acusa, mas nós temos Jesus Cristo como nosso advogado de defesa. Lá no Apocalipse 12:10, então, dentro da sua visão, João ainda nos diz assim: então ouvi uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Quando nós ouvimos ou lemos lá atrás o Salmo que diz assim: este não dorme nem cochila ao guarda de Israel, está falando de uma realidade que nós temos um inimigo que não dorme nem cochila também. Ele está atento todo o tempo. Felizmente para nós, ele não tem a capacidade de saber os nossos pensamentos. Ele sabe aquilo que falamos. Ele vê aquilo que fazemos. Mas graças a Deus, ele não pode nos acusar pelos nossos pensamentos. Mas o nosso Pai conhece os nossos pensamentos. O ministério de Cristo como sumo sacerdote garante não apenas a empatia, mas também nos garante a absolvição da morte e da perdição eterna. Caminhando para o final, quero que leiamos junto o texto de Hebreus 4, de 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Vamos ler. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se nas nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Temos um sumo sacerdote que passou pelas nossas fraquezas, mas não cometeu pecado. Precisamos, quando olhamos para o sacrifício de Jesus, o nosso Salvador, entender a necessidade de arrependimento, entender a necessidade de confissão, entender com alegria. Primeiro, nós podemos encontrar o perdão, a graça, a misericórdia, para continuar seguindo na nossa vida. Não podemos nos conformar com o pecado. Eu lembro de uma ilustração, ela se chama A Cobrinha na Neve. Um homem caminhava pela neve e ele encontrou perdida uma cobrinha que já estava congelada. E ele, com pena daquele pequeno réptil, pegou a cobrinha e colocou para dentro da sua roupa para aquecer, porque ela estava endurecida pela neve, e ali ela ficou. E ela foi se aquecendo. A neve foi saindo, o resultado final foi que aquela cobrinha picou aquele homem e ele morreu. O pecado faz isso na vida das pessoas muitas vezes. Não é nada demais. E vamos acalentando, e vamos aquecendo, e vamos guardando
como se estivéssemos fazendo um bem, mais tarde acabamos sendo pegos por ele. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus, precisamos entender que os ensinamentos da sua palavra, tudo aquilo que envolve as nossas vidas, deve ser levado a sério na nossa caminhada cristã. Se temos alguma coisa que nos arrepender, vamos confessar ao Senhor, vamos arrepender, vamos buscar o perdão de Deus, vamos buscar a sua misericórdia e vamos continuar a nossa trajetória na vida cristã. Como diz o autor aos Hebreus, carta que damos, olhando para Deus, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo caminhou até o Gólgota e foi pregado numa cruz, foi levantado entre o céu e a terra durante 6 horas, passando por grandes sofrimentos, e na maior agonia ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi o sofrimento que Cristo padeceu pela nossa salvação? Aquele momento crucial, aquele momento final do sacrifício de Jesus, ali ele estava sentindo e carregando a dor de toda a humanidade. E aquele momento tão profundo, naquele ser humano que era Cristo, que estava ali na cruz, o levou a pedir a misericórdia, a graça de Deus para aquele momento de dor e de sofrimento. Jesus trabalhou durante toda a sua vida, mas o maior trabalho que ele realizou não foi o da carpintaria, nem o milagre da festa em Caná, quando transformou a água em vinho. Seu maior trabalho não foi curar os cegos e surdos, dar voz aos mudos, nem tampouco ressuscitar os mortos. Seu maior trabalho não foi ensinar sobre a sua autoridade ou denunciar a hipocrisia dos fariseus. Seu maior trabalho não foi o grande programa ético que apresentou à humanidade o fundamento da cultura ocidental. O maior trabalho de Cristo foi realizado nas 3 horas sofridas que ele passou no Calvário, ao morrer por nós. Essas são palavras de Billy Graham, grande pregador do século passado. Nesta manhã, todos nós que estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, e somos chamados a participar deste memorial. Vamos pensar no sacrifício de Jesus por nós. Que o arrependimento, que a confissão sejam diários, assim como a total confiança no perdão, na misericórdia e na graça de Deus. Baixe sua cabeça neste momento, meu irmão, minha irmã. Converse com o Senhor Jesus. Se há alguma coisa na sua vida da qual você tem consciência que precisa se arrepender, é o momento de você se arrepender. Se há alguma coisa que você precisa confessar ao Senhor Jesus, é o momento de, na intimidade do seu coração com o seu mestre, você confessar ao Senhor Jesus. Se é um momento de indecisão, de medo, de dúvida se participa ou não da celebração da ceia do Senhor, é o momento de, em arrependimento e confissão, você usufruir da outorga da graça, do perdão, da misericórdia do Senhor. Peço com Deus nesse momento, fale a Ele daquilo que lhe traz dúvida, lhe traz medo, lhe traz insegurança. Creia no perdão, creia na graça, creia na misericórdia do Senhor por você. O sacrifício de Jesus nos leva a ver, a entender, mas também a viver esta realidade que Ele quer para nós. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti nesta manhã. Mulheres, homens, pessoas, ó Deus, quem o Teu Filho deu a sua vida na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a entender neste momento o grande valor
a grande importância que a nossa vida tem para o Senhor. Obrigado porque o teu Filho demonstrou isso ali na cruz, quando morreu em nosso lugar. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que no nosso dia a dia nós precisamos ser essas pessoas caminhando debaixo da tua vontade, do teu querer, e que vivemos de tal maneira, expressamos a tua vontade, a tua misericórdia, o teu cuidado, através das ações da nossa vida, através das nossas palavras e também dos nossos pensamentos. Obrigado pela existência da tua igreja na face da terra. Obrigado pela vida do teu povo. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado porque nos chamas a participar deste momento de celebração da mesa que é tua, da ceia que é tua, e que nós somos os convidados do Senhor para participar do tamanho da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar em ti cada dia a segurança, a fortaleza, a esperança que todos necessitamos. Agradecemos por tamanho sacrifício. Em nome de Jesus. Amém.